Crendo contra toda a esperança. Este é o tema da nossa reflexão de hoje. E não tem nada de original nessa expressão, porque na verdade ela é do apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos. E eu acredito que você já leu esse texto, talvez até já ouviu alguma pregação sobre esse texto. Mas essa expressão que está lá no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, eu confesso que sempre me chamou muito a atenção. A ideia do crer contra a esperança. Até porque parece que crer e esperar, a fé e a esperança são coisas que caminham juntas. Então a gente se deparar com um texto que fala sobre crer contra toda a esperança, parece até um pouco estranho ou contraditório. E eu estava ouvindo, Cláudia, os motivos de oração, e eu fiquei pensando o quanto diariamente, muitas vezes, nós somos desafiados nesse sentido. Não apenas nos motivos de oração que nós recebemos, mas muitas vezes na nossa vida. Eu acredito que em algum momento na sua vida você já passou por uma situação assim, onde parecia que não fazia muito sentido esperar, que não fazia muito sentido ter esperança, mas ainda assim você se sentia convidado pela palavra, convidado pelo Senhor, pelo Espírito Santo a continuar crendo. E eu penso que nós somos essa comunidade, Nós somos essas pessoas, esse grupo que caminha e que crê, ainda que pareça que algumas coisas não são possíveis. E o texto, como eu falei para os irmãos, está lá no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 18, mas eu não vou ler somente esse verso 18. Eu vou convidá-los a ler comigo do verso 16 ao verso 21. Você vai perceber também que na leitura que eu vou fazer, eu não vou ler na versão que diz justamente o crer contra toda a esperança, mas eu vou ler aqui na versão que eu tenho em mãos, que é Almeida do século 21. É uma versão que foi publicada em 2009, e eu achei muito interessante a maneira como foi feita essa tradução. Acompanhe com a versão que você tem em mãos, Romanos capítulo 4, do verso 16 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: Eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Versículo 18, Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. Verso 19, e, sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos, porque nós cremos no Deus presente, vivo, que traz à existência as coisas, inclusive, que nem existem. Nós cremos também no poder da Tua Palavra para falar aos nossos corações, e é isso que nós pedimos nesse momento, que possamos estar com as nossas mentes, os nossos corações, o nosso espírito voltado para Ti, para que o Senhor possa falar com toda a liberdade, e pelo poder da Tua Palavra, e também pela Tua graça e misericórdia, possamos ser alcançados e transformados pelo poder que há nessa palavra que é Tua. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Crendo contra toda a esperança. Eu tive a curiosidade de ver em outras versões
como é que essa expressão aparecia? Como eu li aqui junto com os irmãos, na versão que eu tenho em mãos, a versão Almeida do século 21, diz que Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança. Em versões mais tradicionais, dizem que Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Na Nova Almeida atualizada diz, Abraão esperando contra a esperança. Parece até ainda mais intenso aquilo que é trazido aqui pelo autor. Na nova versão transformadora diz assim, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Mas eu confesso que eu preferi ficar com essa versão. Ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança. Porque eu acredito que muitas vezes é isso que acontece em nossas vidas. Nós somos convidados a crer naquilo que muitas vezes parece ser contrário a essa esperança. Contrário porque a fala do médico diz assim, contrário porque a realidade que a gente vê na TV, na sociedade, no mundo à nossa volta diz assim, contrário porque muitas vezes o prognóstico, o protocolo fala daquela forma, ou porque todas as portas que estão à nossa volta parecem estar fechadas. E por isso não faria muito sentido a gente continuar esperando, continuar crendo. Mas o que nós vemos aqui é que Abraão, ele, ao contrário de tudo que se podia esperar, ainda assim ele creu com esperança. É muito comum nós ouvirmos também a expressão de que a esperança é a última que morre. Mas eu fiquei pensando que muitas vezes, diante de uma dificuldade, até a esperança parece se desvanecer, parece ir embora. E eu comecei a pensar nisso. O que acontece quando até a esperança, que é a última que morre, acaba sumindo, acaba morrendo? Eu não sei se você já passou por uma situação assim, onde você se sentiu totalmente desanimado, totalmente desmotivado, foi talvez até desenganado acerca daquilo que você esperava. O que acontece quando, inclusive, a esperança, que é a última que morre, ela acaba? Eu penso que é justamente aqui que a gente precisa fazer essa diferença entre a esperança e a fé. Porque essas duas palavras, esses dois termos que aparecem aqui, eles são sim diferentes. Porque a esperança tem muito a ver justamente com o termo em si, com algo que se espera. Tá? Com a espera numa perspectiva até de expectativa sobre algo que pode acontecer. Mas quando a gente fala sobre fé, e o autor de Hebreus ele declara isso, que a fé tem a ver com o quê? Com certeza. Tem a ver com espera também, mas tem a ver com certeza. Tem a ver com depositar a confiança não apenas em algo. Mas se você prestou atenção no texto que eu li, e se a gente usar como referência Abraão, a fé não tem a ver com depositar a confiança em alguma coisa. Tem a ver com depositar a confiança em alguém. E é aqui onde está a grande diferença. É aqui que está também a grande diferença em nós, como crentes em Cristo. Nós podemos continuar crendo, porque a nossa esperança não está em algo, mas a nossa esperança e a nossa fé está em alguém. É muito interessante também pensarmos aqui, se você abrir e voltar uma página, observar, você vai ver que todo o capítulo 4, Paulo, ele dedica a falar de Abraão. Abraão, ele era referência para o povo de Israel. E havia um objetivo aqui muito claro de Paulo, não apenas no texto de Romanos, mas a gente vai ver isso também em outros textos, mas principalmente aqui nessa carta, o desejo, o propósito de fazer uma conexão entre aquilo que era a fé do povo judeu, né? Aquilo que era na verdade, que era talvez uma das principais referências para o povo judeu, Abraão, o pai, inclusive étnico daquele povo, porque o judeu sabia que eles eram filhos de Abraão, e fazer uma conexão com aqueles que começavam a se tornar parte desse corpo,
que começavam a ser enxertados, como o próprio apóstolo Paulo vai falar, como igreja de Cristo, inclusive aqueles que não eram judeus e aqueles que eram gentios. E aqui ele faz essa conexão entre o pai étnico e ele transforma, ou ele nos ajuda a enxergar, versículo 16 vai trazer isso, Abraão como o pai de todos nós, a partir da perspectiva da fé. E é a partir daqui que nós somos também desafiados a viver, a ter esse modelo, daquele que não por ações alcançou um favor, não apenas pela obediência, embora a obediência de Abraão, ela tenha um grande destaque e uma grande importância, mas aquele que serve de modelo pela fé que ele tinha nesse Deus, que era poderoso, que é poderoso, para fazer inclusive o impossível, ainda que contra ou contrário tudo aquilo que está à nossa volta. E lendo esse texto que nós lemos juntos, versículo 16 ao versículo 21, algumas verdades me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira delas é que nós não podemos esperar que as coisas estejam favoráveis para que possamos crer. Tá? Condições favoráveis, de certa forma, acaba sendo até contrário à fé. Se há uma probabilidade, se aquilo é possível, a fé se torna dispensável. Nós não somos chamados para crer naquilo que é possível. Nós somos chamados para crer justamente naquilo que não há probabilidade nenhuma de acontecer. Naquilo que, inclusive, até às vezes as pessoas falam, olha, para de esperar por isso, pare de acreditar nisso, porque isso aqui não é possível. Não podemos esperar as condições favoráveis para que a gente possa crer. E eu fico pensando que muitas vezes nós estagnamos na nossa vida cristã porque nós ficamos esperando as condições favoráveis. Quantas vezes nós somos chamados até para participar de um ministério, para participar talvez até da campanha que nós estamos fazendo em relação à reforma, né, do pré-educação, e a nossa resposta é, olha, nesse momento, desta vez, eu não vou poder participar, porque as condições não são favoráveis, mas de uma próxima vez, no ano que vem, pode colocar o meu nome lá no ministério, na próxima campanha eu participo, porque desta vez não vai ser possível, não estou em condições favoráveis. Isso aqui não tem nada a ver com a fé. Nós somos chamados a crer, nós somos chamados a participar, inclusive, daquilo que Deus está fazendo, ainda que pareça que não tem condições, ainda que pareça que aquilo não é possível. E eu não falo isso pensando em nós, eu falo isso pensando no próprio texto bíblico. Para pensar, por exemplo, que quando Jesus ele alimenta uma multidão, não foi porque havia chegado uma doação de centenas de pães. Havia ali, no meio daquela multidão, uma criança, algo improvável. Uma criança, um pequeno, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E aquilo dali, nas mãos do Senhor, condições não favoráveis, foi o suficiente para que o milagre acontecesse. A gente vive isso às quartas-feiras, né, tia Cláudia? Às vezes parece que não vai dar certo, às vezes parece que não vai ser suficiente, mas Deus multiplica. Eu não sei se eu posso compartilhar uma experiência que eu ouvi da senhora, mas uma vez estávamos chegando aqui no culto de oração e Cláudia fez questão de compartilhar comigo uma experiência de fé também. Ela falou, olha, durante esses últimos dias, tínhamos aqui alguns quilos de salsicha separados para o cachorro-quente da quarta-feira. E se você não vem na quarta, está perdendo não apenas o cachorro-quente, o cuscuz, mas também o nosso momento de se deliciar espiritualmente. Mas Cláudia falou que quando eles chegaram, inclusive para preparar, abriram a geladeira, cadê o saco de salsicha? Infelizmente, essas coisas também acontecem na casa do Senhor. Não havia mais salsicha. Mas sabe o que aconteceu? Um irmão logo depois procurou Cláudia, dizendo, olha, eu posso doar
eu não lembro quantos quilos, mas X quilos de salsicha. Deus colocou no meu coração doar para o encontro da quarta-feira. Olha que perfeição de Deus. Eu sei que a gente está falando de salsicha, parece uma coisa muito simples, mas é assim que o nosso Deus trabalha, tá? Ele opera ainda diante de condições favoráveis. Como é que a gente vai fazer o nosso café da quarta? Não se preocupa, Deus vai levantar. Não sei se você lembra que havia uma preocupação dos discípulos, inclusive, em como pagar o imposto. Sabe onde é que estava a moeda que pagaria o imposto? Não estava no cofre, não estava no bolso, que a gente às vezes até esquece, né? Lá em casa vive acontecendo lavagem de dinheiro. Eu sempre esqueço alguma coisa na calça, e aí depois minha esposa é que fica feliz, porque, e o pior que não só dinheiro, né? Que às vezes papel, nota, e aí fica uma beleza as roupas quando elas se misturam com aqueles pedaços de papel. Acho que nunca aconteceu na sua casa, né? Mas lá em casa eu sou o culpado, eu assumo a minha culpa. Mas o dinheiro estava dentro do peixe. Condições desfavoráveis, mas é como Deus age. Eu fiquei pensando que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas diante de onde não existia nada. Deus, Ele não tira de onde se tem, é do caos, é do vazio que Ele traz a existência. E eu fiquei pensando também em outros personagens, o próprio Abraão. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão estava casado, eu acredito, tá, que com a sua vida organizada, talvez com todo o seu planejamento ali familiar, ele estava na terra ali dos seus pais, junto com a sua família. Inclusive, talvez se preparando para herdar tudo aquilo que pertencia ao seu pai. E aí sabe o que o Senhor fala para ele? Olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai, sabe para onde? Ele não deu o Waze, ele não falou, olha, tem uma hospedagem já reservada para você. Ele falou, vai para a terra que eu te mostrarei. Ali começa uma caminhada de fé, onde Abraão não sabia como seria, não haviam certezas, não haviam condições favoráveis, mas era justamente ali que Deus estaria operando. O texto deixa muito claro aqui que Abraão já estava velho em idade, né? O texto fala, na verdade, que ele olhava para o seu corpo e percebia que não havia vitalidade, e Sara era estéril. Condições completamente desfavoráveis, mas é como Deus atua. Eu fiquei pensando, por exemplo, em Moisés, né? Lá em Midian, quando ele se encontra com o Senhor numa sarça pegando fogo. Olha só que situação completamente impossível, tá? Mas é como Deus faz possível e se revela, e pede para Moisés voltar e ser libertador, mas ele precisaria voltar para a terra de onde ele fugiu. Ele havia fugido do Egito, e ele ia voltar para dizer, sabe o que para o povo? Que eles continuariam agora fugindo também. Ele seria o libertador, ele iria tirar toda aquela mão de obra que Faraó tinha, tá? E Deus estava mandando que eles fossem adorá-lo no deserto. Não fazia sentido nenhum para Faraó. Condições completamente desfavoráveis, mas é assim que o nosso Deus trabalha. Por isso, não espere que as coisas estejam favoráveis para que você possa crer. Se Deus tem falado ao seu coração, se Deus tem te orientado a dar inclusive um passo de fé, se Deus tem te chamado a participar, se Deus tem colocado no teu coração o desejo, talvez de servir em um ministério, né? Talvez de doar salsichas para o culto de oração, se Deus tem colocado algo no teu coração e você pensa, Senhor, mas como? Tá? Olha quem eu sou, o menor da minha casa e de uma tribo que é insignificante. Olha só quem eu sou, pesado de língua. Olha só quem eu sou, velho e com a minha esposa estéril. É exatamente isso que Deus precisa. É nesse tipo de situação que Deus mais gosta de trabalhar. Deus é um Deus que tem essa preferência pelas causas impossíveis, porque é nela
que ele se manifesta. E é nisso que o nome dele é glorificado. Por isso, não espere as condições favoráveis para começar a crer e para começar a agir. É hoje, é agora, nas condições que você tem, que Deus tem te chamado para participar daquilo que ele está fazendo. Uma segunda verdade que eu percebo aqui no texto bíblico é que nós precisamos ter muito cuidado para onde nós olhamos. Porque para onde você coloca a tua atenção, o teu foco, aquela pessoa que você ouve, que você escuta, tá? Ela pode te atrapalhar a viver o milagre de fé que Deus quer operar na sua vida. Eu digo isso porque aqui no versículo 19, você pode ler na tua Bíblia, o texto fala que, e sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos. E o ventre de Sara já não tinha vida. E aí eu percebo também aqui um grande antagonismo, né? Olha, ele não enfraqueceu na fé, mas o que ele tinha para considerar era um corpo sem vitalidade e o ventre de Sara já não tendo vida. Se ele olhasse somente para a sua não vitalidade e para a esterilidade da sua esposa, ele com certeza enfraqueceria na fé. Mas o que o texto fala aqui é que ele não enfraqueceu, embora as coisas à sua volta, a realidade à sua volta, apontasse justamente para o contrário. Por isso, cuidado para onde você olha. Cuidado para quem você escuta, porque isso daqui pode se tornar fonte de desânimo, fonte de desmotivação e fonte para que você enfraqueça, vacile na fé. O que o texto vai nos dizer é que, de forma completamente contrária, no versículo 17, é que Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existissem, como se já existissem. Porque é assim que é aos olhos de Deus. As coisas, elas já existem. Deus, ele já sabe, ele já conhece. E como somos privilegiados de poder crer e seguir e servir a um Deus que já conhece as coisas como eles são. Eu sempre que eu estou, inclusive, conversando com algum irmão e alguma irmã na fé, mas que está precisando ali de um acompanhamento emocional, psicológico, em que essa questão da ansiedade, ela chega de maneira mais forte, essa é uma coisa que eu gosto de conversar. A gente tem várias estratégias e técnicas para trabalhar a ansiedade, que funcionam, que realmente aliviam a nossa ansiedade. Mas eu penso que como cristãos, como seguidores de Cristo, a gente tem uma ferramenta mais poderosa do que qualquer outra que a ciência possa nos dar, que é justamente crer nesse Deus que já sabe como as coisas são. Hoje pela manhã, no momento de oração, o pastor compartilhava justamente sobre isso. Havia um pedido de oração sobre o resultado de um exame. Aliás, sobre um exame que seria feito. E aí o pastor falou uma coisa bem interessante. Olha, não precisamos nem orar necessariamente pelo exame, mas pedindo a Deus, né, que nos ajude a crer que toda a condução, inclusive pós-exame, no resultado do exame, ele já está ali presente. Ele já está ali atuando. Nós cremos no Deus que conhece inclusive o nosso futuro. E mais do que isso, que tem controle sobre o nosso futuro. Eu sei que olhar para a nossa realidade e não ter controle é desesperador. O ser humano, naturalmente, pela sua própria essência, ele busca segurança. E esse é o nosso grande desafio. Porque às vezes a nossa segurança está na conta bancária, a nossa segurança está no limite do cartão, a nossa segurança está no emprego e até no concurso, né? Não, mas aqui eu tenho algo que é estável. E quantas vezes aquilo que parecia ter tanta estabilidade é tirado de nós, o chão se abre e o nosso desespero acontece.
porque a gente perde o controle e a gente não tem mais onde colocar a nossa segurança. É por isso que eu digo que nós somos privilegiados, porque nós temos um Deus e nós cremos no Deus que traz a vida aos mortos e traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Você tem pedido algo a Deus? Você tem buscado algo em Deus? E isso parece não fazer muito sentido e não há sinais da existência disso. Lembre-se que o Deus a quem você serve, Ele traz à existência as coisas como se já existissem. E olha que Paulo está falando aqui de Abraão. Nós temos hoje o texto bíblico com uma variedade enorme de personagens no Antigo e no Novo que já viveram isso. Inclusive, que já tiveram pessoas que estavam mortas e vieram de volta à vida. Mas veja que Abraão, ele não tinha passado ainda por essa experiência, mas ele creu num Deus que dá vida aos mortos. Inclusive, é isso que o texto bíblico nos fala, inclusive lá em Hebreus, que a experiência de fé ali com Isaac tem a ver justamente com isso. Deus, ele é aprovado na aprovação, não é isso, professor Jorge? Esse é o tema, inclusive, do nosso estudo de hoje, lá na classe de casais, tá? Aprovados diante da aprovação, tá? E ele foi aprovado, porque ele sabia que, independente do que acontecesse, Deus poderia até trazer à vida seu filho, ainda que ele fosse morto. Sabemos que isso aqui é algo que aponta para Cristo, mas para nós hoje é fácil crermos nisso. Abraão não tinha ainda essa experiência. Então, independente do seu desafio, creia que esse Deus a quem você serve, Ele tem poder de trazer à existência aquilo que nem existe, como se já existisse. Por isso, tenha muito cuidado para onde você olha e quem você ouve. E uma terceira e última verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós precisamos nos fortalecer na promessa que nós já recebemos. Tá? E eu sei que é muito comum hoje, em muitas comunidades, em muitas canções, nós falarmos e ouvirmos sobre promessa. Tá? E aqui não tem uma promessa numa perspectiva apenas individual ou de um Deus que ele está comprometido em fazer aquilo que eu quero. Mas quando eu falo em fortalecer-se na promessa, eu falo nessa promessa bíblica, que ela é anterior a nós, é superior a nós e muito maior do que aquilo que nós queremos, pedimos ou precisamos. Aquela ideia de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, não é apenas o meu bem dentro daquilo que eu tanto quero. Porque às vezes as coisas não acontecem de acordo com o que eu quero. Às vezes as coisas não acontecem da maneira como eu peço. Às vezes a gente pede até mesmo uma cura. E quantas vezes, inclusive, nós já passamos por isso. Oramos pedindo a cura para a enfermidade. E nós acabamos depois precisando lidar com o luto diante de uma perda. Mas ainda assim, a promessa ela é real e ela é verdadeira, porque essa promessa ela não tem a ver comigo e com você. Essa promessa tem a ver com Cristo, que já veio dos mortos para a vida. Uma promessa acerca de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. A promessa bíblica, que, como eu falei, é anterior e superior a nós, a oração que fazemos e aquilo que nós temos visto. Eu digo isso porque, voltando inclusive no verso 20, nós já lemos que, contudo, diante da promessa de Deus, Abraão não vacilou em incredulidade. A palavra vacilar aqui tem a ver com lutar com algo dentro de si. Tá? E eu acho que você já passou por essa experiência, uma verdadeira luta dentro de você, e como nós passamos por isso. E não se sinta menor, ou um homem ou uma mulher com menos fé, porque você luta na hora de acreditar. Você está vendo o que está à sua frente e parece que o que você é desafiado a crer é totalmente diferente disso. Porque os grandes homens e mulheres da Bíblia, eles também passaram por isso. Paulo, ele fala sobre essa luta ali dentro
dele. E eles não se tornaram grandes por conta do tamanho da fé deles. Eles se tornaram grandes na fé por conta da maneira ou para quem eles olharam diante da necessidade de crer. O Deus em que nós cremos é que é grande. A gente às vezes ouve falar sobre a oração poderosa, né? A oração, ora por mim, porque a sua oração é mais forte do que a minha. A gente crê que não é a oração que é forte, mas o Deus a quem oramos, esse sim é forte. Por isso, fortaleça-se na promessa. E é muito importante a gente se fortalecer na promessa, porque se a gente buscar se fortalecer nos nossos próprios esforços, ou naquilo que nós somos capazes, nós vamos sim vacilar. Vamos sim enfraquecer. Isso aqui é o mais maravilhoso dessa experiência de fé, inclusive de Abraão, porque não dependia dele. Abraão não tinha o que fazer nessa situação, né? Inclusive, nessa época não tinha fertilização in vitro, não tinha nenhum método, nenhum recurso da ciência para ajudar Abraão e Sara para a gestação de um filho. Mas havia uma promessa de ser pai de uma grande nação. Abraão creu e se fortaleceu nessa promessa. Eu não sei o que é que Deus tem te prometido, eu não sei naquilo que você tem sido desafiado a crer, mas fortaleça-se na promessa daquele que age em favor de você, aquele que age em favor daqueles que nele esperam. E eu sei que um dos grandes desafios que a gente tem para se fortalecer na fé é naquelas situações em que parece que Deus, ele está em silêncio. Eu acredito que você também já passou por isso, ou talvez você esteja até passando por essa situação. Você ora, pede, pergunta e parece que nada é dito, né? Nada é falado por Deus. Mencionei já isso, né? Mas pela manhã nós temos orado às 6:30 da manhã, né, ali na conta do Instagram do pastor. E hoje, pastor, inclusive quem orou com o Senhor foi o Samuel, né? Ele quem nos acordou para o momento da oração. E Samuel aprendeu a orar, tá? Teve um dia desse, eu acho que tem mais ou menos um mês, né, amor? Que 4:30 da manhã, ele acordou, veio para o nosso meio na cama, porque ele já está dormindo ali no quartinho dele, e ele começou a orar. Ele fecha os olhos e começa, na língua dele, que eu sei que Deus entende, a falar alguma coisa, mas no final a gente entende que é amém. E nesse dia ele começou, amém, e ele pergunta para que a gente responda, a gente faz amém. E a gente aproveitou e começou a falar, Samuel, ora por isso, ora por fulano. E ele lá repetia, amém, amém. E eu acho que foi até uns 30 minutos ali de oração, 4:30. Os pais querendo dormir, porque ali a fé dos pais estava mais fraca que a fé do filho. Mas hoje pela manhã, enquanto o Senhor orava, toda vez que o Senhor fechava ali o olho, quando repetia o nome, ele ficava ali no amém, na oração, né? E graças a Deus já tem sido esse homem de oração e que Deus preserve assim, em nome de Jesus. Amém. Mas eu falo isso porque às vezes a gente vê ali alguns pedidos e alguns nomes que se repetem por dias, por meses e por anos. E às vezes parece que Deus não está respondendo. E nessas horas é tão difícil nos mantermos firmes, não vacilarmos como o apóstolo Paulo fala aqui. Mas tem uma expressão muito interessante de C.S. Lewis no livro Até que Tenhamos Rostos. E a primeira vez que eu li essa expressão, isso me marcou e falou profundamente ao meu coração diante dessas experiências de silêncio. Não sei se você tem vivido isso, mas olha o que C.S. Lewis diz. Sei agora, Senhor, porque não me deste nenhuma resposta. Tu és a própria resposta. Diante do teu rosto, as perguntas desaparecem. Eu sei, Senhor, porque o Senhor não me deu até agora nenhuma resposta. Tu és a própria resposta. Diante do teu rosto, as perguntas desaparecem. E eu não sei se você tem perguntado isso para Deus. Deus, por que não chega nenhuma resposta?
Por que a gente dobra o joelho? Por que eu peço? Porque esse nome é repetido tantas vezes diante de ti e nada acontece. Aos nossos olhos, nada acontece. Mas lembre que Deus ele já está trabalhando, ainda que você não esteja vendo. Deus ele está em ação, ainda que pareça que nada está acontecendo. Mas mais do que isso, Deus ele não se compromete em te dar uma resposta, porque o próprio Deus é a resposta. E diante da face dele, todas as perguntas desaparecem, porque ele é suficiente. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a minha graça te basta. E vocês lembram quando é que o apóstolo Paulo fala isso? É diante de uma oração, de um pedido que não era respondido. Ele pedia para que algo fosse tirado e não era. E ele aprendeu justamente isso. Olha, essa resposta que eu busco, esse pedido em oração que parece não ser respondido, na verdade, nem precisa de uma resposta, porque a graça do Senhor me basta. E é por isso que nós somos convidados a crer, ainda que pareça que tudo está contrário. Como diz aqui a versão, me permita ler, ao contrário do que se pode esperar, creia com esperança. Quando não mais houver razão para esperar, creia com esperança. Quando tudo lhe levar a olhar de maneira contrária, creia, ainda que contra a esperança. Ou melhor, creia com esperança. Contra a esperança deste mundo, que muitas vezes parece morrer, ainda que a esperança seja a última que morre. Creia naquele que é a esperança e que é a resposta, porque é tudo o que nós precisamos. A graça dele nos basta, e acreditar que ele é a própria resposta é suficiente, independente daquilo que você esteja esperando.